Deus seja louvado. Amém. O Senhor revela a palavra no livro de Mateus, Novo Testamento. Continuação do Sermão da Montanha, capítulo 7. Glória a Deus. Mateus, capítulo 7. Se todos acharam, façamos a ajuda com a ajuda de Deus e a guia do seu Espírito Santo. Amém. O título diz: Continuação do Sermão da Montanha, o juízo temerário. As coisas santas não deis aos cães, perseverança na oração. A porta estreita, os falsos profetas, devemos ouvir e cumprir as palavras de Deus, de Jesus. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vós hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deita aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vós despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor nas alturas. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor revelou essa palavra. A palavra por si só, irmãos, está bem exortada. Se nós lermos isso daqui, já
podermos ir para casa, irmãos, tendo uma guia, uma luz de como nós devemos andar na terra. Como o Senhor falou, não julgueis para que não sejais julgados. Glória a Deus, aleluia. Estamos no momento, irmãos, que o Senhor vem apertando os dias, apertando as provações, irmãos. Percebemos nitidamente. Glória a Deus, aleluia. O Senhor fala, eu tenho pressa para limpar as vestes, para adornar a minha igreja. Glória a Deus, aleluia. Para ela estar bem adornada, tá do jeito que o Senhor quer. O Senhor fala, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque nós devemos ser julgados pelo Senhor, irmãos. E devemos ter misericórdia, como diz a caridade na plaquinha. Nós olhamos para o nosso irmão fraco, tem que ter caridade. Tem que orar, perguntar, ajudar. Glória a Deus. Olha na parábola do bom samaritano. Muitos viram um homem caído, passaram de passo largo, mas teve um que ajudou, tirou do próprio bolso, falou, eu vou te ajudar, eu não vou deixar você perecer. Assim nós devemos ser, irmãos. E o Senhor traz nitidamente aqui por esta palavra, irmãos. O Senhor está fazendo ajustes finais, irmãos. O Senhor vem para aumentar o lugar de habitação em nossos corações. E o Senhor te fala, para a minha igreja, para mim ter condições de entrar com todo o meu resplendor na minha igreja, para a igreja ver coisas que nunca viu, ver obras que são sobrenaturais. A igreja precisa estar impecável, irmãos. E para estar impecável, tem que seguir a doutrina de Cristo, porque o Senhor Jesus, ele é perfeito, irmãos. Ele veio, deixou a doutrina perfeita para nós. E nós temos que ser a imagem de Cristo. Nós temos que olhar para o espelho, não ver nós mais, aquela criatura, aquela pessoa antiga. Nós temos que olhar Cristo, irmãos. Ver as nossas atitudes e falar, isso é o que o Senhor Jesus fazia, e se perguntar dentro do coração. E dentro da palavra, olhar assim, sim, o Senhor fez isso. Amou, perdoou, agiu com verdade, com justiça. Quando era sim, sim, era sim. Quando era não. E o Senhor nunca passou disso. Ele era reto nas palavras. E as suas palavras, irmãos, como dizia a palavra, Deus que estava em Jesus operava no Senhor. Tudo que o Senhor falava era uma espada aguda de 2 gumes, irmãos. Então tinha peso, tinha poder, tinha salvação e também tinha condenação. Glória a Deus. O Senhor não veio para estabelecer somente a paz. A paz, sim, sobre aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que seguem o seu mandamento. Mas para aqueles que não obedecem ao Senhor, que não seguem a sua doutrina, que deixam o Senhor de lado e abandonam a caridade, era uma espada que vinha para destruição, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Quem queria se exaltar, o Senhor falava já pelas palavras, quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado. Bendito é o Senhor nas alturas. E o Senhor traz hoje, irmãos, esse santo mandamento, a continuação do sermão da montanha. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Nós não devemos julgar os nossos irmãos. Todos nós estamos imperfeitos. Todos nós ainda, glória a Deus, olhamos e julgamos com os nossos pensamentos que é imperfeito. Então nós nunca vai julgar certo. E o Senhor fala, a nós não cabe a justiça, irmãos. A justiça cabe ao Senhor. Em tudo, irmãos, devemos ter caridade e amor. Em tudo devemos olhar e falar, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou orar. Porque eu não sei o que está passando no coração do nosso irmão, da nossa irmã. Mas o Senhor sabe o que ele precisa, ela precisa. O Senhor tem o tempo certo de agir. E o Senhor, ele sabe agir, irmãos. O Senhor é igual um cirurgião. Se nós pegarmos e falarmos, eu vou abrir essa pessoa, eu vou operar ela, vou tirar o câncer dela. Nós matamos a pessoa e a alma dela fica na nossa mão. Mas agora, se nós orarmos e falarmos, Senhor, faz a obra, estou clamando pelo meu irmão. O Senhor, que é um cirurgião exímio, perfeito, ele vem e ele faz a obra. E o Senhor sabe o momento certo de fazer a cirurgia. O Senhor sabe o momento certo de vir com arrependimento na alma. Glória a Deus, aleluia. E quando vem arrependimento, é um detergente espiritual que vem limpando tudo. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor faz tudo no tempo certo, irmãos. Vai preparando o paciente, leva ele para um lugar tranquilo, fala com ele, olha, vamos fazer a cirurgia, vai ser assim. E ele vai entendendo o que o Senhor está fazendo. Chega uma hora que vai para a salinha. E o Senhor fala, fica tranquilo que o melhor cirurgião sou eu estou na sua vida. E o Senhor vem operando a cirurgia. Vem tirando as nossas manchas, nossas imperfeições. Aquilo que não agrada a Deus, o Senhor vai tirando. Glória a Deus, aleluia. Aquilo que não provém do Senhor. E a 8ª necessidade vai baixando, irmãos. Ela vai baixando. Porque é só 7 necessidades que o anjo tem que ter. A 8ª necessidade, que foi a bajulação.
que o adversário enxertou, o Senhor vai tirando ela. Aquela necessidade de se sentir importante, de ter atenção, de se sentir alguma coisa nessa terra, o Senhor vai tirando, irmãos, de pouquinho em pouquinho. E o Senhor, Ele faz isso com perfeição. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor desceu nessa terra, Ele viu que nós defendeu Ele no céu, irmãos. Glória a Deus, defendemos o Senhor Jesus, defendemos o nosso Deus e descemos nessa terra. Aliás, antes de descer, o Senhor falou, a minha graça, a minha igreja, eles não vão descer lá assim não. Eles não vão ter chance contra o adversário que é dono da terra. Tudo já está nas mãos do maligno. Eles falaram assim, para eles terem uma chance, eu vou descer, vou ensinar eles o que eles têm que fazer. Vou dar o exemplo, eu vou dar direito de salvação para eles. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor Jesus perfeito desceu num corpo de carne imperfeito e venceu o pecado dentro do pecado. O Senhor pisou na cabeça da serpente e saiu vitorioso. Glória a Deus, aleluia. Como canta aquele corinho do hino, majestoso é Cristo Jesus. Ele saiu em honra de glória e majestade. Poder, glória, honra foi dado ao Senhor. Todo o poder nos céus e na terra, irmãos. Tudo foi dado para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E ninguém tinha condições, irmãos, de fazer o que ele fez. Ninguém. Mas ele falou assim, eu vou descer lá e vou mostrar como que tem que fazer. Ele colocou tudo a perder, irmãos. O Senhor falou, você vai, meu filho, eu serei contigo. Se o Senhor não tivesse vencido, irmãos, nós estaríamos condenados. Mas o Senhor foi vencedor, nos deu direito de vida eterna através do batismo. E o Senhor, dia após dia, vem limpando as nossas almas pela tua santa doutrina, irmãos. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor, irmãos, Ele é perfeito e sabendo que nós somos imperfeitos, Ele falou, olha, eles são imperfeitos, eles não podem julgar uns aos outros, mas a palavra de Deus vai julgar o povo. Glória a Deus, aleluia. Pela minha doutrina eles terão uma guia fiel. Bendito é o Senhor. E temos essa guia hoje, irmãos, que é a palavra de Deus, que é os santos mandamentos de Cristo Jesus nas nossas vidas. Bendito é o Senhor. Sem essa luz, nós não poderíamos mais voltar para o céu, irmãos, tendo o direito de falar com o Senhor diretamente como somos hoje, porque o Senhor nos fez reis e sacerdotes diante de Deus. Bendito é o Senhor, glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Irmãos, o Senhor mostra nitidamente essa noite, o Senhor está limpando a igreja, está adornando ela. Qualquer sujeirinha, o Senhor falou, vou tirar com um detergente especial. Se não tem saído até hoje, glória a Deus, vai sair. Bendito é o Senhor, porque eu quero entrar, eu quero habitar. E o Senhor fala, vai estendendo, aleluia, a estaca das habitações, vai aumentando o lugar na sua tenda, porque eu vou entrar, e para mim entrar tem que ter muito espaço, porque o Senhor não entra em lugar apertadinho não, irmãos, aquele lugar assim, não, o Senhor pode vir, mas eu vou dar um espacinho para o Senhor aqui. O Senhor fala, não, eu tenho ciúmes da minha igreja, se eu for entrar eu quero atenção total para mim, glória a Deus. Então a gente vai se limpando das coisas da vida que vão nos agradando ao Senhor, vamos limpando aquilo que não faz parte, glória a Deus, que o Senhor olha assim e fala, olha, isso daí não pode ter, para mim aumentar a minha presença em você, você tem que tirar isso daí. E o Senhor vem tirando, irmãos, e vai tirando. Chega uma hora que a gente está limpinho, nós estamos completamente voltados para a vontade do Senhor, não para as nossas. Glória a Deus, aleluia. As nossas vontades até passam pela cabeça, mas eu falo, Senhor, as minhas vontades, até as minhas vontades estão nas suas mãos, Senhor. Mas eu quero saber o que o Senhor tem, eu quero fazer a tua vontade. E o Senhor fala, agora sim está perfeito. E vem adornando, vem limpando, vem tirando as sujeiras, e vem limpando as vestes, glória a Deus, aleluia. E o Senhor fala, estou vindo para habitar de uma forma que a igreja nunca viu antes. Glória a Deus, aleluia. Poder na comunhão. Glória a Deus, como num culto como esse, o Senhor mostrou, não tinha músicos, irmãos, eu estava olhando, o Senhor não tem músico, não tem a meia hora, com o cantar de hinos, o Senhor fala, quem disse que não tem? Aleluia, os anjos aí fazendo a meia hora, muitos, aleluia, Senhor, muitos não perceberam porque não estava na comunhão, mas eu estou vindo com detergente, eu estou limpando, quando eu estiver na comunhão que eu quero, eu vou habitar, que você vai ver eu sentado aí do seu lado, glória a Deus, aleluia. Vai chegar num ponto que você vai olhar assim, o Senhor olhando para você, e você não vai nem conseguir cantar o hino com a presença do Senhor. Aleluia, Senhor, bendito tu és, e os dons do Senhor caindo como línguas de fogo. Aleluia, Senhor. Bendito tu és, ó Pai amado. E o Senhor fala, tá difícil mesmo, tá difícil essa jornada, mas o caminho é estreito, é apertadinho,
e vai cada vez mais afunilando. Glória a Deus, aleluia. E vamos deixando as coisas que não agradam o Senhor, aquele peso vai ficando para trás, porque é só você e o caminho, e vai passar só você e a sua alma. Aquilo que está sobrando, o Senhor fala, vai ficar para trás. É da minha vontade que fique. Glória a Deus, aleluia. E por isso que você passa por provas, situações de tribulação, para ir tirando vai tirando aquilo que desagrada o Senhor, aleluia. Bendito tu és, Senhor. Glória ao teu santo nome. Aleluia. E só o Senhor é perfeito. Ele coloca nós na prova, como o Senhor já deu de falar no início do culto. O Senhor já colocou o início e o fim. Glória a Deus. O Senhor fala, tem muitos que já estão aqui assim, ó. Mais um pouquinho, mais uma noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você olha e fala, Senhor, eu não aguento nem o dia de amanhã. Eu não aguento, Senhor. Aí o Senhor fala, eu sou a tua força, a tua salvação. Glória a Deus. E se você colocar a tua vida nas minhas mãos, você aguenta mais uma noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Estava lá, irmãos, Paulo e Silas na prisão. Aleluia. Estavam amarrados no tronco. Os aguilhões presos nas pernas. Eles poderiam falar assim, nossa, mas servindo ao Senhor, pregando o Evangelho, o Senhor mandou nós vir aqui, estamos aqui presos. Não. Eles cantavam hinos na noite, irmãos. A noite escura, eles cantavam alegremente. Aleluia, Jesus. E o Senhor te fala, canta alegremente, ó igreja. Bendito é o Senhor, porque grande é o galardão. A recompensa não é qualquer recompensa, não. Glória a Deus, é uma recompensa eterna. É uma recompensa sem nenhuma igual nessa terra. Glória a Deus, o Senhor te fala, não saia dos meus pés. Eu quero você 24 horas. Está escuro, é uma prisão, mas você vai cantar. Glória a Deus, aleluia. E eles cantavam, não sabia o que ia ser no dia de amanhã. O que ia ser, mas eles cantavam. E o Senhor te fala, canta mesmo, é para cantar. Canta na prisão da sua vida, na prisão da sua provação. Enquanto você cantar, até os presos que vão ouvir dessa vida, nessa terra, vão olhar assim, nossa, que homens de Deus, provado, preso, mas eles estão cantando, exultando o Senhor. O exemplo na obra é isso, que é cantar na sua provação. Oxalá o Senhor mandar um terremoto. Aleluia. Como o Senhor mandou naquele tempo, o terremoto fendeu as portas, irmãos. Os cárceres foi se abrindo e a porta de saída se abriu na vida deles. Glória a Deus, porque eles cantavam na presença do Senhor. Eles não sabiam quando ia vir a libertação. E coube ao Senhor naquela noite mandar algo sobrenatural na vida deles. Aleluia. O Senhor fala, continua cantando, que eu vou enviar o sobrenatural na sua vida. Bendito é o Senhor, aleluia. Muitos o Senhor vai libertar da prova na prisão, e você será livre dentro da prisão. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Outros livres da prisão dessa vida, irmãos, desse corpo de carne, dessa, glória a Deus, esse contrato que passamos pela terra, mas outros vão continuar aqui, mas só que livres na presença do Senhor. E o Senhor te fala, o que você está passando, assim como Paulo e Silas, os presos olharam, nossa, eles cantavam, o Senhor libertou nós aqui, veio um terremoto, ficou de testemunho para os outros que estavam vendo. Glória a Deus, aleluia. Aquilo que o Senhor faz na sua vida não é em vão, é para a sua libertação, mas para testemunho na obra daqueles que estão te vendo também. Glória a Deus, porque o Senhor tem obra para fazer. Glória a Deus, como o apóstolo falava, as tribulações que nós passamos não são só para nós, é para a honra e glória do nome do Senhor. Porque enquanto nós sofremos tribulações, estamos sofrendo em Cristo, irmãos, a boa aflição de um cidadão de Deus, um cidadão dos céus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o Senhor estava mostrando aqui, aleluia, você está passando pelo que você está passando, mas imagina isso, irmãos. O Senhor trouxe assim, ó, você olhando lá no céu, na biblioteca do céu, aleluia, entrando lá, assim, vários livros. Vamos falar de coisas que a gente conhece, livros, irmãos, porque no céu é uma tecnologia milhões de anos avançada.
e falava assim, ó, irmão fulano de tal, tá o livro dele aberto, e vai estar lá os maiores feitos da vida dele. Aleluia. Aleluia. E vamos ler assim, irmãos, ó, aquele irmão congregou com nós, provadinho, ó, aquela irmã, olha ali o livro dela, toda a história dela ali, ó, passou por tribulações, processos de prova, foi humilhado, muitas vezes caiu, se machucou, o Senhor levantou, e vamos abrir as páginas assim, vamos ler, ó, aquele dia, naquela prova, cantou na prisão dessa vida, cantou na prova, e o Senhor mandou o terremoto, glória a Deus, aleluia. O terremoto é o sobrenatural, irmãos. As situações externas dessa vida que vem, que nem nós acreditamos, quando vê, o cárcere abriu, a porta se abriu, o Senhor falando, ó, vem que você está liberto, aleluia. Vem que você está liberto, a igreja, aleluia. Canta alegremente, porque é muito grande o galardão, aleluia, em terras de exílio, numa terra estranha que não te pertence, que não é a sua pátria eterna, mas o Senhor te fala, vai cantando que você vai vencendo de dia após dia, e vai chegar uma noite que a porta da prisão vai se abrir, glória a Deus, aleluia, muitos vão se espantar, aleluia, Jesus, mas você vai agir como o Senhor agiu, com amor, com temor, e vai falar, olha, o Senhor me libertou, você está passando por isso, mas fica tranquila, que o Senhor Ele vai te libertar, aleluia, aqui é promessa do Senhor, irmãos, uma palavra de promessa que o Senhor vem trazer na sua vida, glória a Deus, aleluia, e você tem que clamar todos os dias, sem cessar, e aquilo que está atrapalhando você servir ao Senhor, se está te escandalizando, se está tirando você do caminho, o Senhor te fala, te arranca da sua vida, porque eu tenho ciúmes de você, eu quero a sua alma, ela me pertence, aleluia, enquanto você estiver no caminho ajoelhado, enquanto você estiver clamando, Senhor, eu estou na prisão dessa vida, mas eu não vou cessar de clamar, o Senhor te fala, eu estou contente, e vou mandar o sobrenatural para te libertar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito é o Senhor. Muitas vezes, irmãos, estamos lendo a Bíblia e está lá, Davi foi perseguido e queriam matar ele, ele fez isso e aquilo, todos os feitos de Davi. Glória a Deus, no céu não vai ser diferente. Vamos olhar aqueles livros, irmãos, e vamos ver assim, olha, o nosso irmão, aquele dia ele congregou comigo, olha o nome dele aqui, ó, ele estava passando por isso, por aquilo, o inferno falava, você não vai vencer, mas os anjos em volta dele, o Senhor fala, vai vencer, e ele não cessou de clamar ao Senhor, aleluia, e vamos virar a página assim, e naquela noite o Senhor mandou a libertação, e ele exultou mais ainda o Senhor, ele cantou ao Senhor, ele se prostrou, glória a Deus, e a igreja inteira viu a libertação do nosso irmão lá, glória a Deus, o Senhor te fala, continua cantando, que a libertação está vindo na sua vida, aleluia, Jesus, libertação enquanto você ainda passar por esta terra, e muitas vezes libertação espiritual, irmãos, que o Senhor não vê. O Senhor está limpando, está na mesa de cirurgia e o Senhor arrancando o câncer. Glória a Deus, mas o Senhor é perfeito, irmãos, e faz tudo perfeito. Glória a Deus, aleluia. Certa vez o Senhor passeava lá, bendito é o Senhor. Não lembro a cidade, irmãos, a mulher cananeia passeava com os discípulos indo para a missão. Ela falou, oh, Senhor, filho de Davi, compadeça-se de mim, minha filha está endemoniada. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. E o Senhor, assim, não visse não para as ovelhas de Israel. Rejeitou ela, irmãos. Glória a Deus. E ela veio de novo pedindo misericórdia do Senhor. E os discípulos falaram, oh, Senhor, ela está clamando desde lá de trás e está aflita. O Senhor pode... O Senhor... Glória a Deus, aleluia. Eles viam os milagres, era coxo que voltava a andar, cego tinha visão restaurada. Eles sabiam que o Senhor podia fazer o impossível, e ela clamava. E o Senhor falava para ela, olha, não convém pegar o pão da mesa e dar aos cachorrinhos, é para os filhos. Ela olhou assim, ô Senhor, mas até os cachorrinhos precisam das migalhinhas. Aleluia. Bendito é o Senhor. O
Senhor vê para todos, irmãos. Mas ele estava testando o coração da mulher. Aleluia. Tanto é que, na hora que ela falou isso, o coração dele se encheu de misericórdia para ela. Oh, mulher, grande é a tua fé. Rejeitou ela várias vezes. Aleluia. Mas o Senhor estava testando ela. E ela tinha fé para dar para o Senhor. Aleluia. E aquilo que era para derrubar ela usou de degrau. E foi subindo, foi progredindo. E chegou uma hora que ela não desistiu. O Senhor falou, grande é a tua fé. Aleluia. E libertou a filha dela. Falou, vai em paz, você já está liberta. Aleluia. O Senhor te fala, continua perseverando, continua tendo a fé no Senhor. Se o Senhor muitas vezes parece que não está olhando para você, e você fala, Senhor, a minha prova, Senhor, olha a minha situação, é isso, é aquilo, e o Senhor está caminhando, mas por que o Senhor não está olhando para mim? O Senhor te fala, você está sendo testada, você está sendo testado, glória a Deus, aleluia. O Senhor quer ver até onde vai a tua fé, então mostra para o Senhor que a sua fé, ela não desfalece, não é qualquer prova dessa vida que você vai abandonar o Senhor, aleluia. E o Senhor te fala perseverança, persevera dia e noite. Quando você estiver fraco, o Senhor te fala aí que você está forte, porque você vai ajoelhar e você não vai ter força, mas a minha força vai estar em você. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor do meu tudo. Aleluia, Senhor Jesus. A mulher lá, irmãos, do fluxo de sangue, ela olhou assim, o Senhor está lá, eu vou até o Senhor, Ele está ali, ó. E a multidão apertava, irmãos, era impossível chegar. Mas ela falou, eu vou tocar, se eu tocar somente na orla do vestido, eu vou receber libertação. E ela não desistiu, irmãos, ela não poderia estar lá, mas ela estava. E foi esbarrando, e muitas vezes caiu, passaram em cima dela, e levantou de novo, e levou outro esbarrão, e caía. Mas eu olhava, o mestre está ali, eu não vou desistir. Enquanto eu não tocar na orla do Senhor, eu não vou desistir. E o Senhor te fala, não desista, persevera como aquela mulher perseverou. Ela tinha uma enfermidade que aos olhos da carne era incurável, glória a Deus, mas o grande cirurgião estava ali, e ela só precisava relar nele, glória a Deus. E muitas vezes parecia impossível, a multidão aglomerando, e ela empurrava e não ia, e empurrava ela caía, mas ela falou, eu não vou desistir, nem que eu for me arrastando pelo chão. E ela foi abrindo o caminho arrastada, irmãos, glória a Deus, aleluia. Mas ela creu, aleluia. E o que é a multidão nos dias de hoje, irmãos? É as distrações, irmãos. O adversário, ele vem colocando distrações na igreja, e a igreja vai caindo, e parece impossível, parece que o Senhor cada vez mais está distante, mas é muita distração. Mas o Senhor te fala, continua vindo, continua. Se você quer ser curada, você quer ser curado, o Senhor te fala, vem, continua, persevera. O Senhor já, glória a Deus, aleluia. Naquela noite o Senhor Deus já falou, olha, vai tocar alguém na sua orla, e você vai sentir uma virtude saindo de você. Por que que o Senhor sentiu? Porque Deus estava dentro do Senhor Jesus, do Filho dele, e quando o poder de Deus no reino da glória curou aquela mulher, o Senhor sentiu o poder saindo, glória a Deus, aleluia. Mas ela perseverou, e na multidão das distrações ela continuou indo, e não deixe as distrações te desanimar, não deixe as distrações fazer você cair nessa vida e deixar de caminhar. Glória a Deus, o Senhor te fala, vem, vem que eu estou te esperando. Tem distração, meu povo da grande tribulação, o Senhor fala, é mesmo, mas o Senhor te fala, eu estou te esperando, você tem que vir. E se você colocar pensilhos e falar, a multidão é muito grande, aperta o Senhor, eu não vou ir, não dá. O Senhor te fala, ó, a libertação está te esperando, continua vindo, persevera. Aleluia, Senhor. Alguns tocou no mestre e recebeu cura, e alguns outros, como o cego lá, irmãos, falou assim, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão falava assim, ó, cala-te. E começou a empurrar ele, desfazer dele, porque, glória a Deus, não tinha caridade, irmãos. Olhava lá, o cego podia pegar ele na mão, vamos lá, eu te levo no Senhor. E começaram a desfazer dele. E o Senhor viu, se compadeceu e falou, o que tu queres?
se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. O Senhor falou, eu quero. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor com o seu toque veio, tocou nos olhos do cego. De repente se abriram os olhos. E a primeira coisa que ele viu foi o Salvador, irmãos. O Rei eterno. O privilégio desse homem poder abrir os olhos, olhar para o Senhor, mas olhar assim, mas você é o filho de Davi? Um homem tão simples. Glória a Deus, o Senhor falou, sou eu. Você está curado, pode ir. Ele olhou assim, não acreditou, porque era simples demais. Aleluia, como fala lá no profeta Isaías, não tinha nada que o desejassem. Glória a Deus, aleluia, experimentado no trabalho. Aleluia, Senhor Jesus. E o Senhor te fala, é verdade, muitas vezes o Senhor vem pela simplicidade, aquilo que você nem espera, o Senhor vem pela simplicidade, e quando vê ter um toque do Senhor nos seus olhos, e as escamas caem, e o Senhor te fala, se você tem estado em escuridão, se você não tem enxergado o caminho, se você não tem enxergado o Senhor na sua vida, o Senhor te fala, eu venho tocar nos seus olhos, e você vai começar a me enxergar, e vai começar a caminhar. Glória a Deus, aleluia. E por mais que vai ter uma multidão apertando o Senhor, distrações, irmãos, o Senhor te fala, você não vai errar o caminho, você vai olhar e falar, meu Salvador está lá, eu vou continuar caminhando e vou encostar nele, porque eu quero a libertação. O Senhor te fala, glória a Deus. Para alguns irmãos é libertação de enfermidades e vai continuar caminhando nessa vida, mas para outros é libertação desse corpo, sair desse corpo e deixar isso daqui, ir para a glória eterna, irmãos. Glória a Deus, uma glória eterna, irmãos, que o Senhor tem preparado para nós. E você vai olhar assim para o corpinho e falar assim, valeu a pena, todas as provações, tudo que eu sofri, tribulação, tudo foi para a honra e glória do nome do Senhor, porque eu não neguei o Senhor, eu fui fiel, eu fui, glória a Deus, fiel à doutrina do Senhor, em tudo eu coloquei o Senhor na minha frente, até as minhas vontades, eu falei, Senhor, está nas suas mãos, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Agora eu vejo, como o cego que via, agora eu vejo o contrato, nada do que acontece nessa vida foi por acaso, tudo foi permissão do Senhor, e o Senhor te fala, exatamente, tudo é minha permissão. Se você tem falado, será que o Senhor não está me vendo? Será que eu estou nessa prova sozinho? O Senhor fala, eu estou te vendo, eu estou com você, e continua caminhando. E o Senhor exorta, irmãos, perseverança na fé. Perseverar. O Senhor testou aquela mulher cananeia e glória a Deus, aleluia, porque o Senhor queria ver a fé dela, e ela foi indo, e foi sendo rejeitada, e chegou uma hora que até os discípulos, Senhor, despede ela, Senhor, ela está clamando, está difícil ouvir essa mulher clamando, Senhor. E o Senhor ficou quieto, não, a migalha dos pães, glória a Deus, o pão é para os filhos, não é para os cachorrinhos, glória a Deus. Ela ouviu o Senhor, mas os cachorrinhos precisam, glória a Deus, aleluia, todos precisam do pão do Senhor, que é o pão, o Senhor é o pão da vida, Ele morreu por nós, o seu perdão, irmãos, a carne que sofreu nessa terra, nos deu o direito de salvação, é o pão da vida para nós, irmãos. O Senhor te fala, você está precisando de pão, o Senhor está servindo um banquete na sua frente, e o Senhor te fala, pode comer e pode se fartar, porque não vai faltar pão, não vai faltar farinha, glória a Deus, o azeite, a água, glória a Deus, aleluia, as minhas virtudes não vão faltar, mas para você receber tudo isso, você tem que perseverar na fé, de dia e de noite. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Faz a sua aprovação, as escadas para você progredir rumo à pátria eterna. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. E muito, glória a Deus, o Senhor exorta aqui, irmãos, não é no nosso tempo. O Senhor mandou sim o terremoto, fendeu as prisões, libertou os apóstolos, mas foi no tempo do Senhor e não no deles. Mas enquanto o Senhor não vinha, eles cantavam. E o Senhor te fala, canta alegremente, é para cantar. Canta e alegra o Senhor, porque o Senhor tem prazer no seu canto. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor nas alturas. Aleluia, Jesus. Como diz aqui na palavra, se vocês sendo maus dão boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Senhor que está no céu. Imaginou se um filho chega, irmãos, e falou, pai, eu quero pão, quero um peixe, o Senhor não vai dar uma serpente, uma pedra. Então o Senhor falava assim, olha, vocês são maus e dão boas coisas aos seus filhos, imagina o Senhor, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, o Senhor fala,
Parece difícil, parece que não está dando, mas o Senhor manda um pão especial para você comer essa noite, aleluia. Um pãozinho feito com alguma coisa diferente. Glória a Deus, o Senhor fala, come isso daqui e você vai caminhar por longos dias ainda. Aleluia, Senhor Jesus. Bendito é o Senhor. E o pão que vai te dar forças é o pão que vai libertar você da sua enfermidade, porque você vai ter forças para caminhar, vai continuar padecendo as boas aflições de Cristo Jesus, mas essas aflições vai ser para libertar a sua alma e também para servir de testemunhos de outros que estão aprisionados nessa vida. Glória a Deus, aleluia. Você é, aleluia, Senhor Jesus, você vai servir de exemplo. As criaturas, seja quem for, vai olhar, olha, sofreu as boas aflições, foi liberto, agora eu entendi realmente o que é a graça de Deus, eu quero ser liberto também, e as fendas vão continuar, as prisões vão continuar se abrindo, aleluia, Senhor. O Senhor fala para cantar, não é para fechar a sua boca, canta, porque quando você canta, os anjos descem e se alegram em volta de você, e o inferno tem que sair ao redor, e o Senhor manda fogo e vai queimando eles. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. É a escuridão dessa vida, como estava Paulo e Silas na prisão, era escuro, meia-noite já, e estava tudo apagado, mas eles cantavam, e o sobrenatural do Senhor libertou eles, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor nas alturas. Aleluia, Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. E devemos produzir os bons frutos, irmãos, porque toda árvore que não produz bons frutos é lançada no fogo, irmãos. Glória a Deus, aleluia. É pesado pregar, falar isso, sabendo que saiu das palavras do Senhor Jesus, glória a Deus, mas, irmãos, o Senhor veio como uma espada de dois gumes, glória a Deus. Ele veio para salvar e veio para condenar, porque aquele que não dá bom fruto, o Senhor corta e lança no fogo. Glória a Deus, aleluia. Mas o que está dando bons frutos, pelos frutos nós conheceremos a árvore. Glória a Deus, vai ter um fruto suave, cheiroso, saboroso, vai ter algo diferente, e vai olhar, olha esse galho aí, de onde caiu esse fruto, esse galho não é nenhum outro senão um filho da graça de Deus. Glória a Deus, ele é vide da videira celeste do Senhor Jesus. Dele a seiva que corre nos galhos é uma seiva de graça, glória a Deus, uma seiva de amor, de perdão, uma seiva de caridade, glória a Deus. Esse galho, todos os frutos dele são bons, você pode comer que vai ter coisa boa, vai ter um bom cheiro, glória a Deus, uma fruta perfeita, porque recebe do alto dos céus, glória a Deus, um rio de água que entra dentro dele, glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. E veio a chuva, irmão. Como o Senhor fala, aquele que segue os mandamentos do Senhor, aquele que guarda isso nos corações, vai vir as chuvas, os rios, ventos, e vão combater aquela casa. O Senhor te fala, vai vir vento sim, vai vir tempestades, vai vir muita coisa que vai tentar te combater nessa obra, mas se você estiver firmado nesta palavra, enquanto você amar, perdoar, for humilde, ter fé, perseverar, e vai indo, irmãos. O Senhor te fala, você vai estar com o pezinho na rocha firme, e vai vir o vento. O Senhor te fala, se o seu pé estiver na rocha, porque você está dentro da doutrina, os ventos vão bater, mas eles vão passar em volta e ir embora. Glória a Deus, aleluia. Vai vir águas dessa vida, não vai te afundar. Glória a Deus, aleluia, não vão te levar, porque o seu pé vai estar na rocha celeste, a rocha que é os mandamentos do Senhor, essa rocha firme que é o Senhor Jesus. Foi rejeitada pelo mundo, mas o Senhor colocou como pedra de esquina, irmãos, uma pedra principal, uma pedra que sustenta toda essa obra, irmãos, na face da terra. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. E muitas vezes o Senhor vem, irmãos, e nós achamos que o Senhor vai libertar alguma coisa que a gente coloca na mão do Senhor, mas o Senhor te fala, tudo pertence a mim. Se você estando liberta ou não, continua cantando e se alegrando. Glória a Deus, aleluia. Porque a sua aprovação é da minha vontade. Eu vou libertar no momento certo. Glória a Deus, aleluia. Não é a situação que tem que mudar, é nós que mudamos diante do Senhor. Quando tem mudança, quando tem limpeza, o Senhor fala, agora sim eu posso virar a página. E vira a página e vem um alívio, irmãos, glória a Deus. É como o paciente que sai da cirurgia, ele abre o olho e o médico está assim, tá tudo bem? Ele fala assim, olha, eu estou me sentindo ótimo,
tudo certo, doutor? Não, deu tudo certinho. Você passou na cirurgia. Agora eu vou te levar para um quarto bonito, cheio de vida. Glória a Deus, aleluia. Coloca o paciente lá dentro e vem a família ver, abre a janela, tem os passarinhos cantando. Fala assim, olha, agora descansa, que você já passou o pior. Agora já está perfeitinho. Mais um pouquinho, um detalhe aqui, outro ali, e o Senhor vai fazendo as provações homeopaticamente, irmãos. Se o Senhor fizer tudo de uma vez, ele mata o paciente. Mas o Senhor fala, agora é tempo de descanso, que você já passou essa etapa. Glória a Deus, aleluia. Virão mais etapas, mas já serão mais leves, porque a boa parte do câncer já foi retirada. Glória a Deus, aleluia. Esse cirurgião, ele é perfeito, irmãos. Esse cirurgião, ele tem tudo para nós. Ele vem com essa palavra como um pão e fala, come esse pãozinho quentinho, vai se alimentando, pega ele, sente o sabor dele. Esse é o sabor, glória a Deus, do pão que é servido na mesa dos meus filhos. Glória a Deus, aleluia. Porque não faltará pão, não faltará água, não faltará vinho nas nossas vidas, que é o perdão de pecados. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor nas alturas. E quem não fizer isso, irmãos, é como colocar firmado na areia, como o Senhor fala. Vai vir rios, chuvas e ventos e vai, glória a Deus, vai ser grande a queda, porque não guardou os mandamentos do Senhor. Glória a Deus, o Senhor falou tudo e falou assim, eu vou rejeitar isso daqui e vou seguir para lá. E aí vem as tentações, as provações e cai. A queda é grande. Glória a Deus, aleluia. Mas bem-aventurados sois vós, porque está firmado com os pés na rocha que é Cristo Jesus. E virão mais ventos, o Senhor fala. Veio muitos já, mas virão outros. Só que o seu pé vai estar firmado nessas palavras. E se estiver firmado, você não vai padecer. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Irmãos, esta é a palavra que o Senhor nos manda. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. E o Senhor ressalta, perseverança. Glória a Deus. Não pode sair aos pés do Senhor, não pode sair da orla do vestido dele. E se as distrações são muitas, continua perseverando. Nem que você caia no chão, você levanta e continua andando. Porque o Senhor está te esperando para a sua libertação. Glória a Deus, aleluia. Esta é a palavra que o Senhor manda. Deus seja louvado. Amém.